Precisamos falar de Neymar de novo, gente. Pois é, eu também tô de saco cheio, mas ele ainda é jogador do Santos, ele ainda faz parte do time, embora a gente não saiba se ele volta a vestir a camisa do Santos nesse contrato ou não, se ele renova, se ele não renova, se ele vai se recuperar, se ele não vai, se ele vai continuar sendo jogador profissional ou se ele não vai. Tudo isso a gente vai ter que esperar um pouquinho. Acho que se ele quisesse aposentar, ele não estaria na Vila Belmiro ontem. Mas a gente nunca sabe como funciona a cabeça de uma determinada pessoa. Fato é que tenho novas informações sobre algo que eu já havia falado aqui, que agora me foram complementadas com uma nova fonte, e eu quero trazer aqui porque eu acho que dá para atualizar o contexto do que tem vivido o Neymar a partir dessas informações, para a gente formar juntos aqui uma opinião e mais do que uma opinião, mas uma análise do que pode vir a ser o futuro, também sabendo que não temos bola de cristal. Mas acho que o tema Neymar precisa ser retomado aqui nesse canal antes do que eu gostaria de fazer. O Santos venceu o São Paulo, gostaria de comentar coisas sobre o time, de repente pegar o desempenho de algum jogador, né, etc, tocar mais nesse assunto, mas de novo a pauta hoje vai ter que ser aqui sobre o Neymar. Não antes, claro, de você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. E não antes também de eu te contar que agora esse canal é patrocinado pela Quantum Nutrition, que é uma marca de suplementos que veio para ficar no Brasil e que a gente está oferecendo um baita desconto com um cupom do meu canal lá do Futeboteco. A Quantum entrou no Futeboteco, entrou no canal do meu amigo, do meu querido sócio, do Felipe Oliveira, que ele fala lá sobre o Palmeiras, entrou aqui no meu canal. Então, conheça um pouco mais a Quantum. Ela tem uma infinidade de suplementações, suplementações que vão desde o desempenho na academia, mas também vão de por exemplo, biotina para parar de cair cabelo. Eles têm um lá que é Yalo Supli, que te faz ter a tua pele melhorar. Então, assim, tem suplementos dos mais diversos tipos, são muitos mesmo. Você vai ficar surpreso com a quantidade de suplementos que tem no site da Quantum Nutrition, que você pode conhecer apontando o QR Code, a sua câmera para o QR Code aqui. Você está vendo que está falando de 20% de desconto, né? Já vou entrar nesse assunto, mas não antes de te mostrar a creatina, que é o suplemento mais estudado de todos os tempos e que vai te dar uma recuperação muscular muito importante, independentemente da sua idade, independentemente até se você treina na academia, é muito importante que você tome esse que é o melhor suplemento já feito pelo homem. Eu uso há muitos anos e só posso falar coisas boas e agora só uso da Quantum Nutrition, tá? Você viu aqui, obviamente, a promoção de 20% no cupom do Futeboteco, mas até o final desse mês, dia 30 de setembro, eles estão com uma promoção matadora em todo o site da Quantum Nutrition. 50% de desconto em todos os produtos. Então corre lá, já faz o seu estoque esse mês com esse desconto relâmpago da promoção Quantifixe, colocando nosso cupom Futeboteco, que você tem condições de comprar suplementos muito abaixo do que você vai comprar em outras concorrentes e com uma qualidade que eu jamais anunciaria aqui se não fosse das melhores. Então corre lá e vai conhecer a Quantum, que agora pertence aqui ao canal Rodolfo Gomes também. Bom, seguinte, gente, vocês lembram que no meu vídeo sobre o Neymar eu já vinha falando sobre isso em outros momentos. Eu tinha apurado, a minha informação continua sendo, de que o problema do Neymar não era questão de alimentação, tampouco de bebida, era falta de sono por jogar. Primeiro que me disseram que era muito baralho, né, o tal do poker, depois o tal do CS. Uma pessoa me procurou recentemente para me dizer que cansou de ver o Neymar online 4, 5 da manhã em dias de treinamento, dias de semana normalmente, jogando isso aí, e que isso estaria prejudicando o sono dele, e já complementa com algo que eu já havia falado aqui. Mas agora teve uma outra pessoa, uma fonte minha, que me confirmou, que me levou além dessas informações. Eu vou até ler as mensagens que ela me disse na íntegra, tá? Ela conhece meu canal, obviamente, então ela falou assim: confirmei também as infos do Ney em Santos, viu? Ele continua: não vai pra putaria mais, mas destilado e virando a noite em jogatina, com os Aspone chamando de craque. Não está ouvindo nem o pai, que manda ele se cuidar pra ter mais foco. Até o Neymar pai tá puto, porque a coisa tá feia.
O cara cumpre horário, treina certinho, é gente boa e acha que tá bom. Nas outras horas ele não é mais jogador. Não preciso provar nada pra ninguém. Aí ele brinca aqui, né? Eu não vou ele dar uma opinião aqui que não vem ao caso. Aí ele continua. Aí eu perguntei, pô, essa dos destilados eu não sabia. Ele falou, ele não é de encher a cara, mas mesmo casualmente, sendo um atleta de alto nível, é o que acontece. Mesmo que ele tome 2 doses de uísque, vai dormir 5 da manhã e acorda às 10, o que acontece? Não se recupera e o músculo não está apto para desempenhar. E então, assim, essas informações aqui me pegaram num nível de perplexidade absurdo, porque não se trata só de confirmar a versão que eu tinha, mas que vai além, vai de que o cara tem contrariado inclusive o próprio pai. O próprio pai tem entendido o que está acontecendo, chamando a atenção dele, e ele não estaria ouvindo o próprio pai com relação a isso. O Neymar pai sabe, né? Quando assim, vamos lembrar, quando o Neymar assina com o Santos o primeiro contrato em janeiro, era uma situação. Ele pede lá os 21 milhões por mês, aquele maldito daquele fundo daqueles 15 milhões de dólares garantidos, né, aquele mínimo garantido, era essa palavra que eu queria lembrar, aquele mínimo garantido caso o Santos não batesse as receitas em patrocínios e o caramba, e o Santos fala, é o Neymar, ele tá voltando pro Brasil, ele vai deitar, a expectativa é gigantesca, o estádio lotado, todo mundo numa catarse, vale, vamos pagar. Não valia, mesmo que ele jogasse muito, esse contrato é um absurdo, é um crime o Santos ter assinado esse contrato com a família Neymar. Não dá. Aqueles 21 milhões que ele ganhou no primeiro semestre é mais do que o Vinícius Júnior ganha no Real Madrid, que é um time infinitamente mais rico que o Santos, né? Então, aquele primeiro contrato foi assim, criminoso por parte do Santos dar a possibilidade do Neymar ganhar. Mas por que ele ganhava tudo aquilo e por que ele pôde barganhar? Porque existia uma puta expectativa com relação ao que ele poderia desempenhar. Aí, bom, existe depois daquilo, né, todo o drama das lesões, não ter jogado nos principais jogos, quando jogou não fez tanta diferença assim, e aí vem o momento da renovação, que fica aquela enrolação, o próprio Neymar dizendo que não sabia se ia renovar, o Neymar pai dizendo se jogar amém, e aí notícias pipocando de que ele estava negociando com times da Champions League durante a Copa do Mundo de Clubes, e o Neymar dizendo que só não foi pro Fluminense porque queria treinar. Era eles ali nitidamente negociando, mostrando, colocando uma pressão no Santos para mostrar que tinham uma porrada de interessados e que se o Santos não quisesse pagar o que eles queriam, que eles iriam embora e teriam mercado, certo? E aí o que a gente tem de informação é que o contrato de imagem, que era esse mínimo garantido, teria caído, que ele teria ainda 80% dos patrocínios que ele fechasse, mas nem sem o mínimo garantido, e um salário de carteira que variaria aí entre 4 a 5 milhões de reais, a gente não sabe exatamente ao certo. Não tem informação do quanto custa esse contrato, mas a gente tem informação que o primeiro contrato era de 4,1 milhão para ser mais exato, certo? Beleza. Só que agora, o contrato do Neymar também, o que o Neymar pai fez? Assinou um contrato curto até o final do ano, imaginando que o Neymar já estava recuperado quando ele assina a renovação, iria se dedicar a jogar pra caralho pra valorizar o passe. E aí, se ele não fosse ficar no Santos, que ele fosse ganhar dinheiro de outro clube em 2026, né? Então, fecharam um contrato curto ali, porque, mano, vamos provar pra caralho que a gente ainda pode ser fudido em termos de desempenho, e se o Santos não quiser pagar aquilo que a gente acha que a gente vale, que outro clube pague, tchau e benção. Por isso que eles assinaram um contrato até o final do ano. Só que o tiro saiu pela culatra. Agora eu imagino que eles estejam repensando, puta, a gente poderia ter enfiado esse contrato de 5 milhões, sei lá, até o fim do mandato do Marcelo Teixeira, eu tenho certeza que ele tinha fechado, e a gente estaria de boa. Porque agora a situação é outra. Se o Santos tivesse, se o Marcelo Teixeira tiver o pingo de amor pelo Santos, que ele diz ter, ele não oferece 1 milhão pro Neymar. Acho que 1 milhão já é muito para esse Neymar 2025 que a gente tá vendo aí em campo. Entendeu? Tem que diminuir muito as bases
pelo menos a minha maneira de avaliar, não sou eu que estou na mesa, né? Não sou eu que sou o presidente, mas tem que diminuir muitas bases para eventualmente se pensar numa eventual renovação para o ano que vem. Então, para os negócios da família do Neymar pai, é ruim o Neymar estar jogando dessa maneira, porque desvaloriza ele no mercado, desvaloriza as pretensões salariais do filho. E o Neymar pai sempre foi sustentado pelo quanto de dinheiro o filho rendeu, seja em salário, seja com patrocínio, etc. Então, ele depende do bom desempenho do filho. E agora ele vê que o filho não está cumprindo. E a informação também dessa minha fonte é que o Neymar nunca foi muito de andar na linha mesmo, em termos de sono, etc e tal, mas que ele acha que o corpo dele é simplesmente igual e ele acha que isso não vai impactar, ele não tem o entendimento de que isso está impactando o desempenho físico dele. Não sabemos depois dessa lesão se ele vai botar a mão na consciência, mas o fato é que o corpo dele com 33 anos não é o mesmo que vários craques com 33 anos. O próprio Salah, hoje tem 33 anos, é o cara que mais joga pelo Liverpool, foi eleito agora, se eu não me engano, o quarto melhor do mundo pela Bola de Ouro, ficou atrás só do Dembélé, do segundo lugar, quem foi? Foi o Lamine Yamal, em terceiro lugar o Vitinha, em quarto foi o Salah, ele ficou na frente do Rafinha. Então, o Salah, com a mesma idade do Neymar, consegue se colocar num panteão dos 5 melhores jogadores do mundo. E com a mesma idade. Então, assim, o Neymar, o corpo dele é diferente. É diferente por quê? Mas as lesões, etc e tal. Tudo bem, é uma maneira de explicar. Mas e as lesões musculares? Elas são em decorrência do quê? E eu não tenho a menor dúvida que é em decorrência do estilo de vida do Neymar. E aí, né, eu preciso aqui, de novo, pegar essas informações que a gente tem e criar e trazer uma análise em cima disso. O Neymar, assim, ele tem que escolher o caminho dele. De duas uma, ou ele quer continuar nessa tiriça, ou ele quer fazer uma parte final da carreira, que o próprio Neymar pai, quando trouxe o Neymar, nas entrevistas que deram, a gente está partindo para o último trecho da carreira do Neymar. A volta para o Santos é o fechamento de uma carreira. Ou ele decide em fazer um fechamento de carreira digno com que a carreira do Neymar esportiva merece, porque você pode gostar do Neymar, você pode não gostar, você pode achar ele um cara insuportável, você pode achar um cara super legal, não importa a sua opinião. O Neymar, enquanto jogador de futebol, não merecia estar passando por um momento tão ridículo como ele está passando no Santos. Não merecia. Só que isso dá ainda para ser reconstruído se o cara focar. Então, ou ele decide focar profissionalmente no trabalho dele e fazer uma reta final de carreira digna, ou ele para. Ou ele que arrume um outro trouxa para pagar o salário dele. Das três, uma. Teve uma entrevista, né, que foi aquela entrevista que me chamou bastante atenção. O Santos fez uma ação com o Neymar e levaram os familiares do Neymar para fazer perguntas. E ele tem uma resposta, não sei se eu cheguei na época a comentar sobre isso aqui, mas uma resposta naquele dia que me chamou muito a atenção, que ele falou, cara, perguntaram qual que é seu maior sonho no futebol, ele falou, conquistar uma Copa do Mundo, mas se eu não conquistar, eu tô muito tranquilo e muito feliz com o que eu fiz na minha carreira, eu já fiz história, eu tô tranquilo. Então assim, não me parece alguém que tem muita fome de no futebol conquistar novas coisas. E isso, quando você não tem fome de conquistar novas coisas, você não vai se dedicar ao que você precisa se dedicar, porque não é a sua prioridade. Não é a sua prioridade. Então chegou no momento da carreira do Neymar que ou ele coloca o futebol como total prioridade na carreira dele, ou, de novo, de três uma, ou ele coloca o futebol como prioridade na carreira, ou ele faz um resto de carreira pífio e arrume um time que tope pagar o salário que ele acha que merece para apresentar esse nível de futebol. Simples assim. A questão é, o Santos, onde não só é a casa do Neymar, onde o Neymar é ídolo e onde ele pode muito mais do que poderia em outro clube, o Santos vai continuar com esse nível de futebol apresentado, se mostrando subserviente a ele e ao pai? Porque é o Santos colocando o pai dele em mesa de negociação com a W Torre, que não faz o menor sentido. Ele disse publicamente, não foi em off, não é informação de bastidor. Ele disse publicamente numa entrevista coletiva ao lado do Marcelo Teixeira que era contra o Santos fazer arena com a W Torre. Que por ele o Santos jogava no futuro estádio dele que ele quer construir na Praia Grande. Ele falou, tem entrevista, tem vídeo disso,
O que ele está fazendo em negociação com a W Torre? Isso mostra o poder que ele tem lá dentro. É comissão técnica sendo mantida no clube a mando dessa família. É o Santos negociando com Emiliano Dias e o cara fazendo entrevista na casa do Neymar por 4 horas, falado por ele próprio. Quem deu entrevista e falou que foi para casa do Neymar e eles conversaram por 4 horas enquanto estava negociando com o Santos foi o próprio Emiliano Dias, não sou eu que estou falando. Então o cara que participa das escolhas do Santos, e agora quando ele não participou, que foi a do Vojvoda, me parece que o Santos acertou na escolha. Então a gente está vivendo uma situação, um clube, que o cara manda pra caralho. O que vai acontecer? A gente não sabe, né? De novo, não dá pra afirmar ainda que o Santos sem Neymar é melhor. Não dá. A gente tem que esperar esse mês passar, os vários jogos que virão, as atuações do Santos, pra gente entender se esse time do Santos vai ser melhor ou pior com o Neymar ou sem o Neymar. Agora, imaginemos um cenário que o time melhore, chegue numa colocação que jamais teria conseguido, tinha chegado no Brasileirão, começa ali subir posições e apresentar um futebol mais coletivo, mais intenso, menos egoísta e tudo mais. Beleza. Se amanhã o Vojvoda entender que o Neymar tem que ser banco desse time, tem que colaborar 30 minutos para entrar no segundo tempo, o que o Neymar e o pai dele são capazes de fazer ali dentro, né? Em termos de destruição de gestão de elenco? É uma pergunta, eu não estou afirmando. Porque, de novo, não é uma situação normal. Vocês viram o que o Gil falou? O Gil, que não é, com todo respeito ao Gil, ele foi importante na Série B, mas o Gil que não é ninguém na história do Santos, e eu acho que assim, ele tá nem todo errado, porque aquele jogo contra o Vasco, ele ter sido preterido para escalar o ridículo zagueiro Luizão, cuja contratação é inexplicável, foi o principal culpado aquele dia, e a torcida se voltou contra o Guilherme, né? Não se voltou contra um zagueiro que falhou em quase todos os gols, que foi o Luizão, mas tudo bem. O Gil deu uma entrevista para a Record ontem, que saiu ontem, dizendo que viveu no Santos os piores dias da carreira dele nos últimos meses, quando ele fica afastado, aquela coisa toda, volta pro time, faz 2 bons jogos, inclusive contra o Cruzeiro lá, ele foi titular e foi muito bem. E aí é tirado do time inexplicavelmente, na opinião dele, contra o Vasco. E aí ele perdeu completamente a motivação e foi embora. Se ele ficou puto de não ser escalado, o Gil, que não é ninguém na história do Santos, ficou puto de não ser escalado, ser preterido e foi embora, o que imagina um ídolo como o Neymar? Um ídolo que contra o Internacional na Vila Belmiro, ao ser criticado por um jogador, foi lá, por um torcedor, foi lá bater boca com ele e fez o cara apanhar no estádio de outros torcedores. Numa das coisas mais cretinas que eu já vi um jogador fazer. Nem o Pelé discutia com o torcedor. O Neymar foi lá discutir. Não foi? Ou é mentira minha também? Isso também é perseguição. Eu estou falando sobre fatos aqui. Então o que me garante que o Neymar, se ele for colocado no banco, que ele vai ficar pianinho? Porque, Rodolfo, mas no PSG ele não é ídolo. Mas no Barcelona ele não é ídolo. O único clube que o Neymar jogou na vida que ele tem o status de ídolo é o Santos. No Barcelona ele seria. Ele é considerado o príncipe que abdicou. E eu conversei sobre isso aqui com um cara que mora em Barcelona, que é o Thiago Arantes, e que está lá em Barcelona desde 2013, foi para lá para cobrir o Neymar e mora lá até hoje. Casou com uma catalã e disse, ele não é ídolo no clube, o único clube pelo qual ele é ídolo era o Santos Futebol Clube. Então, lá será que ele vai respeitar sendo reserva aqui em Santos? Tomara que eu me surpreenda positivamente e veja que ele, super profissional, vai tratar isso muito bem. Mas qual vai ser o clima? Qual vai ser o clima disso? Cabe isso? Eu acho que como arma, se ter o Neymar durante 30 minutos finais para definir o jogo, pode ser muito importante para o Santos, de repente até no ano que vem, desde que seja um salário civilizado. Só que ele vai aceitar isso, é isso que ele quer para a carreira dele, ele buscando voltar para a seleção, se vendo reserva de um time que, mesmo que melhore sem ele, a gente vê que é um time que taticamente pode ir bem, é um técnico, mas é um time limitado. Time que tem Lautaro Dias no ataque e Guilherme. O Guilherme, de novo, um dos jogadores mais injustiçados, mas é o Guilherme. Nunca disse que o Guilherme é um gênio. Nunca será. Olha o ataque do Santos. Guilherme e Lautaro Dias. O Neymar não conseguir ser titular com isso aí? É vergonhoso para a carreira dele? Não é. Ele vai aceitar de boa? Então,
de novo, é um cara que não ouve nem mais o pai, que decidiu tomar as rédeas da carreira e tá indo cada vez mais pro buraco e não sabe mais como sair. Então, não tinha como deixar de falar sobre ele nesse vídeo. Para mim, assim, essa parte, né? Porque a gente sempre viu um Neymar muito ligado ao pai, que ouviu sempre muito o pai. Eu vi o Neymar falando recentemente que uma das coisas que ele tem no futebol até hoje, antes de começar um jogo, é ligar pro pai, fazer uma oração junto com o pai. Só que nem mais o pai ele tá ouvindo, segundo essas informações que eu recebi. E aí me parece que a chance de outras pessoas terem comentado aí sobre o fim da carreira tá mais próximo, ser cada vez mais verdade. Vamos esperar. Mas olha, os sinais não são nada bons de que uma reviravolta vai acontecer. Que pena, que pena. Porque eu tava louco pro Santos se encaixar de uma maneira a se tornar um time mais viável pro Neymar, não ter que só resolver os problemas, mas ser parte dessa engrenagem. Espero poder ainda ver isso. Mas tá cada vez mais improvável imaginar esse cenário. Você pensa igual? Comenta aí. A gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.